Muito bem, gente. Saudações, muito boa tarde. Hoje, dia 7 de dezembro de 2023, especialmente para o nosso aluno Marcelo, aqui no campus Paulo Afonso, que está em casa, em repouso, de um acidente, vem acompanhando o curso com muito esforço. Tá de parabéns. E a quem mais esse vídeo puder atingir, nesse momento de revisão em cima da lista de exercícios sobre exponenciais e logaritmos. Beleza, então aqui, gente, ó, seguindo os pedidos dos alunos, deixe-me ativar minha canetinha. Pronto. Então, conforme os pedidos que a mim chegaram, para esse exercício, que não tem muitas questões, vamos fazê-lo completamente, tá bem? Mas, considerando a primeira questão, o pessoal mais solicitou os itens D, E, F, G, H e I, tá? Esses 6 últimos itens. Observando a aula que o professor Gustavo ministrou para vocês, no próprio material, nas suas lâminas, nos seus slides, ele falava sobre o uso de calculadora ou a tabela de logaritmos para aqueles casos inexatos, tá? Então, em alguns momentos aqui, nos casos inexatos, vamos recorrer à calculadora, numa boa. É bom que vocês aprendem a usar também, para quem nunca viu, logaritmo na calculadora. Mas casos que resolvem de forma exata, por definição do logaritmo, usando propriedades operatórias de logaritmos, sem nenhum problema, tá? Então, observando a primeira questão, cada item desse envolve uma equação. Lembre que equação é aquela sentença munida de igualdade, primeiro membro, segundo membro, parte constante, parte literal, que é a parte da incógnita. Pois bem, então a gente quer aqui, em cada exercício desse, resolver uma equação exponencial, uma vez que a incógnita se encontra no expoente de potências, tá? Então, começando aqui pelo item D, deixa eu colocar ele mais para cá. Questão 1, no seu item D. Lá nós temos 1/3. Tudo isso, deixa eu ver aqui, elevado a x² menos x igual a 1/9. Veja, toda vez que você se deparar com a equação exponencial, isto é, aquela em que a incógnita, a variável, está no expoente, o que você tem que fazer? Tentar igualar as bases. Porque note, se eu já tenho uma igualdade e as bases das potências em cada membro puderem ser igualadas, para que a igualdade realmente seja verdadeira, bastar-nos igualar os expoentes. Esse é o ponto. Claro que nem sempre isso será possível, porque depende da exatidão da expressão. Lembre que a expressão pode não ser um caso exato, e para você atingir o expoente, você aplica logaritmo, aquela famosa propriedade do logaritmo que nos diz que log de uma potência se transforma em um produto. Cai o expoente multiplicando o log. Então aqui a gente consegue escrever, buscando, né, essa estratégia numa mesma base, porque 1/9 é o mesmo que 1/3². 1/9 é o mesmo que 1/3 vezes 1/3. Lembre de fração. Quando você multiplica frações, multiplica numerador, numerador, denominador, denominador. Aqui, só para revisãozinha, lembre que 1/9 você pode escrever como 1/3 que multiplica 1/3. Perfeito. E aí, uma vez que você tem aqui potências em cada membro, nas mesmas bases, e temos uma igualdade, peraí, essa igualdade é verdadeira, já que eu tenho as bases igualadas, se os expoentes coincidirem. Então, esse resultado aqui nos leva a uma implicação lógica de que x² menos x é igual a 2. E aí, como você já percebeu, essa expressão agora que iremos lidar para obter os valores de x que satisfazem a igualdade é uma expressão quadrática, né? Então, acabou aqui, você organiza. Então, tu chegou na expressão quadrática que você pode resolver de muitas maneiras, tá? Vamos descobrir quais são os x que satisfazem essa equação exponencial. Veja, equação de segundo grau. Tu pode resolver usando a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, que não é de Bhaskara, lembre disso. Comentei já isso em aulas anteriores. Ou subproduto, né? Aqui eu sei, com base nessa expressão, que tem x² com coeficiente 1, coeficiente líder é 1. Sempre que isso acontecer, você pode usar a relação subproduto,
que é hora demonstrável a partir de um problema encontrado numa tábua de argila no papiro de Ryden, encontrado onde hoje é Moscou, tá lá na Rússia. E esse método, ele consiste nisso. Eu quero descobrir dois números cuja soma dá S e, ao mesmo tempo, o produto deles dá um certo valor P. E isso cai na equação de segundo grau, que tem coeficiente mônico líder em x² igual a 1. Aqui a soma de x' com x duas linhas deverá ser 1, que é o coeficiente de x com sinal trocado. E o produto deve ser menos 2. Então, resolvendo por soma e produto, depois a gente pode separar um tempinho para demonstrar para vocês de onde surgiu esse método, tá? E como comentei aqui, já um pouco da origem histórica dele. E é bem simples, resolve bem rapidinho, sempre que a equação do segundo grau estiver com x² tendo um coeficiente 1. Não estando, divida tudo pelo coeficiente que está lá. Se fosse 3 multiplicando x², dividia tudo por 3, tá? Ambos os membros da igualdade. Então você pensa agora comigo, dois números que somados resultem em 1 e que multiplicados dê menos 2. Comece pelo produto, tá? Dois caras que multiplicados dá para dar menos 2. Pode ser o 2 vezes menos 1. Pode ser o menos 1 vezes 2. Tem que ter sinal diferente aí para poder menos com mais ficar menos. Se eu pegar o 2 e o menos 1, vamos ver se em cima satisfaz também a soma dando 1. De fato, se eu pegar x' como 2, x duas linhas como menos 1, 2 menos 1, chega lá no 1, numa boa. Então, beleza, que eu já consigo descobrir minhas respostas. Posso chamar x' de 2, x duas linhas de menos 1. Perceba que esse resultado satisfaz tanto o produto dando menos 2, quanto a soma dando 1. Começa pensando no produto. E aí você consegue amarrar a soma, porque fazer multiplicação é o mesmo que somar parcelas consigo mesmas. Ok? Beleza. Então, aqui já tenho os valores de x que satisfazem minha equação exponencial. Aí o que você faz agora? Ó, vem aqui bonitinho, no seu portanto, no desfecho da resolução, e escreve seu conjunto solução. Portanto, meu conjunto solução, abre chave, simbologia para conjunto e coloca lá os valores. Pode colocar em ordem crescente, decrescente, enfim. Coloco lá menos 1 e 2. Então, neste item D da questão 1, nós temos dois valores de x que satisfazem a igualdade. Acabou-se. Beleza? Então tá aí lindamente para vossas senhorias. Vamos para o próximo. Item E. Deixa eu copiar ele para cá agora. Dá um espaçozinho. Vamos lá ver o restante. Igual a 96. Beleza. E aqui no expoente de 4, x mais 1. É um pouco menor. Prontinho. Então, mesma estratégia. Você está diante de uma equação exponencial. Se você consegue igualar as potências em ambos os membros, na mesma base, acabou. É só você agora igualar os expoentes, porque eu já tenho parcelas idênticas em ambos os membros. O que é que falta para que a igualdade se confirme? Aí você iguala os expoentes. Não deu para fazer isso, vai recorrer a logaritmo, tá? Então aqui, antes de mais nada, ó, já note que você tem 3 multiplicando. Vamos isolar essa potência aqui. A potência estratégica, onde eu quero achar x, é de base 4. Então esse 3 aqui, manipulando membro a membro, deixa eu colocar aqui bonito, fico com 96 dividido por 3. Divide por 3 ambos os membros, 3 aqui está multiplicando. Então 4 elevado a x mais 1. E aqui 96 por 3, peraí, dá para dividir de forma exata? Vamos usar o critério de divisibilidade por 3. 9 mais 6 dá 15. 15 é múltiplo de 3. Então, com certeza, se eu for dividir aqui, dá, tá? E é bem tranquilo, dá pra fazer de cabeça aqui, bem rápido. 9 por 3, fica o 3 bonitão. E 6 por 3 aqui, então você fica com 2. Realmente, 3 vezes 32 te manda para 96. Você continua e explore agora o seu 32 como uma potência. Já que 32 é par, então ele é divisível por 2. Eu posso começar a quebrar esse 32 aqui em potências de base 2 e ver se continua assim ou se entram outras potências. E aí você tá craque, né? Lembra que 32 é o mesmo que 2 elevado a 5.
Se você não lembrar disso, vamos aqui para o cantinho, ó. Quer verificar como se comporta um número em potências? Aí você recorda do teorema fundamental da aritmética. Todo número que não é primo, portanto, é dito composto, ele é o produto apenas de números primos. Primos vem de primalidade, tá? Primeiros, que é básico. E você começa aqui a fatorar em fatores primos, o 32, e chega em 2 elevado a 5 numa boa, tá? Aí o que você percebeu? Que no outro membro está o 4 elevado a x mais 1. Não é a mesma base, né? Não é, mas você pode deixar. Lembra que 4 também é par. Então posso escrever o 4 aqui como 2 ao quadrado. E lá fora o x mais 1 no cantinho dele. 2 elevado a 5. E aí já perceba que você começou a enxergar a mesma base nas potências em ambos os membros. E aqui, para você deixar isso bem claro e igualar os expoentes, você tem uma potência de potência. Uma potência na base de uma potência inicial e outra potência x mais 1 por fora da potência da potência. Porque, veja, eu tenho 2 ao quadrado, já é uma potência. E o próprio 2 ao quadrado, com um novo expoente lá fora, uma potência de potência. E aí, lembra, né? Você vai pegar esse 2 ao quadrado e multiplicar por ele mesmo x mais 1 vezes. Então, é o mesmo que você multiplicar os expoentes aqui, tá? Fica com 2, que multiplica 2 vezes x mais 1. E no outro membro, 2 à quinta. Eu deixei armado aqui para você lembrar a propriedade. Você tem um expoente de expoente na base tem parênteses, indicando que você tem um expoente de outro expoente. Conserva a base principal, multiplica os expoentes. Isso aqui é bem tranquilo, vou colocar aqui uma lembrança para vocês. Se eu tenho, por exemplo, o número a elevado a n, tudo isso elevado a m, isso quer dizer que o a elevado a n ele vai estar multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Muito bem. Acertou quem disse m vezes. Você tem aqui m parcelas. Por quê, né? O expoente lá fora maior é o m. Então, se eu tenho a elevado a n elevado a m, lembre, propriedade de potenciação. A base se repete multiplicando ela mesma. Tantas vezes eu tenho no expoente, o número é inteiro, tá? Então, a elevado a n fica multiplicado por a elevado a n, quantas vezes? M parcelas, que é o expoente lá fora. Tá aqui, bonitão. Mas aí, ainda por propriedade de potenciação, esse a aqui é a mesma base em todas as potências. Aí eu conservo a base e somos os expoentes. Aqui uma demonstraçãozinha rápida para vocês do porquê você multiplica os expoentes. E esse n somado com n está somado quantas vezes? M parcelas, que é a quantidade de potências. Então, se eu somo um cara com ele mesmo tantas vezes, é o mesmo que pegar aquele valor de vezes somada e multiplicar por ele. Se eu somo 2 com 2 3 vezes, é o mesmo que 3 vezes 2, ou 2 vezes 3. E aqui você conclui por que você multiplica os expoentes quando tem potência de potência na base vindo parênteses. Ok? Muito bem. Vamos aqui para o lado, ó, e siga comigo. Então, esse resultado implica em 2 elevado a 2x mais 2, igual a 2 elevado a 5. Pronto. Aqui você distribui a multiplicação no expoente, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Acabou. Já tem bases que são a mesma. Pronto. A igualdade está batendo já por baixo. Agora, te basta apenas igualar por cima. E aí isso implica em 2x mais 2 igual a 5. E ache x agora, não está muito simples. 2x igual a 5 menos 2. Continue. Olha a ordem, a organização, tá? 5 menos 2, 3. 2 aqui multiplicando, então dividindo por 2 ambos os lados, para eliminar o 2 aqui multiplicado por x e acharmos apenas o x, ficamos com 3 meios. E nesse caso, apenas um x foi obtido para o item E. Então, conjunto solução, abre o chave o mesmo que 3 sobre 2, que você também poderia escrever como 1,5, numa boa aí. Então, o valor de x do item E, que satisfaz aquela igualdade numa equação exponencial, foi um só, 3 meios. Beleza pura? Vamos para a próxima. Então, agora aqui, vamos para o item F. Vou jogar esse item F aqui no cantinho, que ele é pequeno, tem espaço.
Mas aí não fica bem organizado, né? Vamos para lá mesmo. Vamos para o lado aqui, aproveitar o quadro branco. Então, questão 1, item F, bem simplesinho, ó. 3 elevado a x igual a 12. O que é que você naturalmente vai fazer aqui enquanto estudante? É equação exponencial. Eu vou tentar igualar as bases. Então, vai lá, vai tentar fazer isso, ó. Pega esse 12, lembra quem é 12, vai fatorar ele. 12 é um cara pequeno, eu lembro da tabuada, né? Isso é o mesmo que 3 vezes 4. Interessante você pensar em quebrar um número em produtos que tenham a parcela que está no outro membro, na base do outro membro. Porque aí você vai igualar as bases. Uma vez que você conseguir igualar, é só igualar os expoentes. Veja que nesse ponto, o único 3 que eu consigo aqui fazer com que apareça, né, a partir do que está aqui na igualdade inicial, é apenas uma parcela de 3. O 4 eu poderia fazer 3 aparecer se eu colocasse 3 mais 1. Mas aí assim, colocando 3 mais 1, vai ficar aparecendo mais 1. E não dá, né? Mesmo que eu distribua 3 vezes 3, depois 3 vezes 1 e apareça 3 somado, eu não vou conseguir ficar com a base única. Vai ter uma soma em um dos membros. E não tendo a base única, isso vai cair no resultado aqui inexato. O valor de x não vai ser um número inteiro, ok? Mas você continua aqui, continua desenvolvendo. Continua desenvolvendo. Vamos deixar 3 só de um lado aqui da igualdade, tentar simplificar ao máximo. 3 elevado a x sobre 3, que é igual a 4. Vou colocar um 3 bonito aqui. Aí isso aqui te leva para o seguinte resultado. 3 elevado a x menos 1. Isso é igual a 4. Lembra que propriedade de potenciação, divisão de potências com a mesma base, conservou a base e subtraiu os expoentes. Então aqui conservou, o expoente embaixo no 3 é 1, é o x menos 1, acabou. Cheguei nesse ponto. Tem como eu escrever a partir de 4 uma potência, uma única potência com base 3? Não vai ter. Mesmo que você coloque, e eu explicava isso para os alunos aqui em Paulo Afonso, mesmo que você coloque o 4 como 3 mais 1, ó, vamos colocar aqui para vocês verem. Buscando ver se consegue ter uma base idêntica em ambos os lados da igualdade, você consegue até fazer o 3 aparecer, tudo bem. Mas e esse 1, como é que você vai lidar com ele? E outra, está somando. Eu não vou conseguir igualar os expoentes porque eu não vou ter um expoente único numa mesma base. Não dá, tá? Então, o que você tem que fazer aqui agora? Como é que eu atinjo o meu expoente e trabalho com x? Aí tem que lembrar a propriedade do logaritmo, né? Sempre que você vê uma potência, viu uma potência, aplica log e o expoente cai multiplicando. Ok? Então, ó, aplica log em ambos os membros. Professor, aplica o log em qual base? Qualquer base possível. O mais comum é aplicar log na base 10, tá? O historicamente logaritmo mais utilizado, ele se deve a um matemático britânico chamado Henry Briggs, ok? Que tabulou todos os logs numa mantissa logarítmica de base 10. Como por muito tempo se usou apenas log de base 10, o que era bom porque se trabalhava em física e em química com muita notação científica, isso é até hoje. Então, quando você escreve, por exemplo, vou colocar aqui do lado, ó, escreveu log de B sem ninguém na base. Isso é o mesmo que você dizer que está com log de B na base 10, ok? Mesma coisa o ln. ln de um B, um número possível maior do que zero. Lembra que não tem logaritmo menor do que zero, tá? É maior do que zero. Então, vocês viram isso na aula do professor Gustavo. Então, ln de B é o mesmo que dizer que eu estou com um log de B na base E. Quem é esse E? O número de Euler, aquele 2,72 aproximadamente, tá? Então, por muito tempo, como você trabalhava apenas com logaritmo, deixa eu pegar aqui o marcador, na base 10, então para não ficar repetindo a base, historicamente, os matemáticos, o pessoal que lidava com isso, físicos, engenheiros, não colocava ninguém na base e já sabia que ele era base 10. Olha que massa isso. O caso do LN é parecido, mas aí se deve mais a John Napier, ou Napier, era um escocês, tá? Também foi um matemático, era um teólogo também, pastor protestante. Então, o John Napier, ele trabalha com a definição do logaritmo. Ele foi o cara que definiu o logaritmo, tá? Desenvolveu para valer logaritmo. E aí o LN fica como logaritmo natural, também logaritmo de Napier ou Napier. Essa pronúncia aí tem as duas formas para a gente em português. E aí, quando eu falo LN de um cara, é um logaritmo. Sempre na base sendo esse número de Euler, que está muito aplicado a situações problema ligadas à natureza. Tá? Perfeito. Então, para cá você veio, aplicou log de um lado. Vamos aqui para o outro lado. Ó. Faz o mesmo no outro membro. O que você faz numa igualdade, em um dos membros faz também no outro.
para que você não perca a sua igualdade. Muito bem. Aí nessa etapa linda aqui agora, ó, log de uma potência. O expoente cai. Todo ele, se tem mais de uma parcela, coloque parênteses, multiplicando todo o log que ficou lá. Acabou. No outro membro, log de 4. Aí a pergunta é, como é que calcula o log de 3? Como é que calcula o log de 4? Você iria para a definição, vamos aqui para o lado, ó. Você iria para a definição, log de 3, não sei quem é a resposta, chamo de x. Aplicando a definição, que é um si somente si, vale a ida e vale a recíproca, eu teria o quê? A base do logaritmo elevada à resposta que eu quero achar, dando o logaritmando. Pronto. Então, qual é o expoente de 10? Já apliquei log na base 10, tá? Qual é o expoente de 10? Que eu calculo 10 elevado a ele, isso dá 3. É óbvio que esse x tem que ser menor do que 1. É um número decimal, gente. Porque 10 elevado a 1 dá o 10, já passou muito do 3, né? Então, você percebe que aqui é um valor inexato. Como eu calculo isso? Eu posso fazer aproximações? É evidente. Pode pegar lá um 0,7, aí jogar para a raiz num número de 10 como radicando, o 0,5 e fazer estimativas e conseguir isso à mão com continhas. Agora, observando os slides lá do professor Gustavo, é bem tranquilo você usar a calculadora aqui para achar um caso inexato. Quando for exato, vai fazer tudo à mão, porque dá para fazer numa boa. E repito, em muitos concursos vestibulares, quando o logaritmo não é exato, o próprio enunciado do problema já diz, use log de tanto igual a tanto. Muito comum isso, tá? Ou use π igual a 3,14, já que é um valor também inexato, irracional. Irracional. Pois bem, então se você vem aqui na calculadora e calcula, ó, eu abri aqui já no meu notebook, na minha calculadora simples, bem básica aqui, ó, você digita o número para o qual tu vai calcular o log, então apertei 3, venho e digito a tecla log. A tecla log já é o log com base 10, que é o mais comumente aplicado aqui. Ok? Isso tem muitos problemas na matemática, na física e na química. Se vier o log em outra base, ou você quis aplicar o log em outra base, não tem nenhum problema. Só que aí você vai ter que recorrer a uma calculadora científica com mais opções de botões, de comandos, para trocar a base do logaritmo, tá? Então, na base 10, calculadora básica tem logaritmo na base 10, tá bem? Aí digitou o número e apertou o log, ele já dá o resultado aqui para vocês, olha lá. 0.477121254 e vai um número irracional. Não tem um padrão de repetição e continua para infinito, tá? Então aqui vamos aproximar até a segunda casa, ficaria com 0,48. Então bora baixar aqui, ó. X menos 1 que multiplica 0,48. Muito bem. Lá no outro membro, bora agora calcular também um log de 4, né? Então você vem aqui, ó, digita 4 e aperta o log. Log de 4, aproximadamente, a segunda casa decimal, fica 0,60, que é o mesmo que 0,6. Acabou, né? Muito bem. Agora tá simples, né? De uma equação exponencial ao aplicar log, uma situação que não dava para igualar as bases únicas no mesmo valor, você caiu numa equação polinomial do primeiro grau. Né? Só resolver aqui lindamente. Vamos aqui para o lado. Ó. Então fica o x que multiplica 0,48 menos 0,48. Diminui aqui um pouco o zoom, vamos aqui para o lado. Igual a 0,6. Vá desenvolvendo. Então aqui, já organizando número letra, né, vou colocar o 0,48 multiplicando x. No outro membro, 0,6 mais 0,48. Eliminando o 0,48 em ambos os lados, né? Ele está subtraindo aqui, está manipulando. No outro membro, somando, eu eliminei 0,48 negativo à esquerda. Pronto, aqui organiza tudo. Ó. Quem é seu x? Bora somar esses dois. Vai somar número com vírgula? Vai somar número com vírgula, vírgula embaixo de vírgula. E aqui, beleza, põe logo a vírgula aqui, ó. O 0,48 tem duas casas após a vírgula. O 0,6 teria o zero, né? Como segunda casa após a vírgula. Então, o 0 mais o 8, fica lá só o 8, lindo, perfeito. E aí o 6 mais 4, 10. Então, 0 sobe 1. E fica assim, 1,08. Tudo isso dividido por 0,48. Muito bom. Então começou a trabalhar com número com vírgula, lembre, vai somar, subtrair número com vírgula, vírgula abaixo de vírgula, somou aqui.
0,48 está multiplicando por x. Para achar o x, isolou, está multiplicando. Então, dividíamos os lados por 0,48. Mesmo que pegar 0,48, trazer para outro membro. Então, ele vai dividindo. Aqui é só você transformar a divisão de número com vírgula para número sem vírgula. Ou usa a calculadora, se ou a questão permitir, tá? No caso do log, querendo exato, a gente usou. Mas aqui para as continhas, você pode fazer tudo à mão sem usar a calculadora. Numa boa, tá? Numa boa mesmo. Aqui perceba, por exemplo, ambos os números, ó, tanto o numerador quanto o denominador, deixa eu pegar aqui a canetinha laranja, eles têm duas casas após a vírgula. Tá? Como é que eu elimino a vírgula em cima e embaixo ao mesmo tempo para poder transformar a divisão número com vírgula e número sem vírgula? Tá? Número decimal e número agora inteiro. Muito simples. Como é que 1,08 se transforma em número inteiro? Seria avançar com a vírgula duas casas. É multiplicar por 100. Como é que 0,48 se transforma em número inteiro? Se eu avanço a vírgula também duas casas. Multiplico por 100. Aí eu pergunto, se eu multiplico aqui em cima, ó, numa fração, por 100, e embaixo faço a mesma coisa, você mudou a fração? Não. Porque o que você fez em cima, também fez embaixo. Então, igualou o número de casas em cima e embaixo, em números decimais, numa fração, transformou em uma divisão sem número com vírgula, tá? Então aqui, ó, dividir 1,08 por 0,48 é o mesmo que dividir 108, tracinho bonito, ó, por 48. Só isso. É só você ir dividir agora. E aí é bom, nesse momento desse item, o item que também é similar aos outros itens dessa questão, vai envolver logaritmo inexato, vai montar continha. Veja, eu estou fazendo as continhas aqui agora, depois que usamos a calculadora para o log inexato, agora as continhas aqui, tudo à mão. Observe isso. Então aproveite essa revisãozinha, você vem aqui no cantinho agora, ó, cor verde, vamos dividir 108 por 48, bem tranquilo. Não posso pegar só o 10, aqui pego o 108, algoritmo da divisão, perfeito. Que número eu multiplicaria por 48, que mais se aproxima de 108, sem ultrapassá-lo? Veja, se você pegar 3 vezes 4 aqui logo, na dezena, já iria para 12, né? Já passaria, então fico com 2, tá? Aí faz devagarzinho, ó. 2 vezes 8, 16, baixou 6, subiu 1 aqui. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Opa, 96, o que mais se aproxima, perfeito. Seguindo em conformidade com o método de divisão pelo algoritmo da divisão de Euclides, tá? Euclides da Alexandria, um dos matemáticos aí, precursores desse método, entre outros. E bora subtrair. De 96 para chegar em 108, bom, 96 para chegar em 100, 4. Né? E de 100 em 108, mais 8. Então fico com aqui resposta 12. 12 por 48 não é possível, né? E a divisão aqui eu não cheguei até o fim. Eu tenho que tentar avançar mais, ver se eu consigo chegar em resto zero, mesmo a divisão inexata, ou que me dê um padrão aí que eu possa aproximar após a vírgula. Perfeito. Então 12 por 48 aqui não consigo, vou lá, seguindo o algoritmo, acrescento um zero, e ao fazê-lo vou no quociente e ponho vírgula. Eu comecei agora a divisão inexata. Então quem não lembrava desse método, vai lembrando aí lindamente. E aí o 120 por 48, que cara eu pegaria, né? Bom, 2 foi 96 quando eu peguei. Se eu pegar 3 agora, 3 vezes 8, beleza. Aqui ficaria o 24. 4 vai 2, vezes 4, 12. Com 2, 14, né? Passou. Então vou ter que continuar pegando 2 de novo. Olha que massa. Pronto. Caiu lá em 96. Vou subtrair aqui o 0 menos 6, né? Toma 1 lá do 2, ficou 10. 10 menos 6. Aqui o 4, beleza. E aí todo 12 nosso caiu, ficou com 11. Top. 11 menos 9. 9 para chegar em 11. 9, 10, 11, 2. Pronto. Perfeito. Continua a divisão. Não cheguei ainda num resto zero. Eu ainda tenho mais casas que eu poderia fazer aqui para poder achar um padrão e aproximar, tá? Então, tá só na primeira casa. No mínimo, vá até a quarta casa. E aí você consegue fazer uma aproximação boa na segunda, tá? Então, acrescentei aqui um zero. Mais uma vez, não daria para dividir, né? 240 por 48. Vamos lá. Que cara eu pegaria agora, né? Quando ele pegou 3, a gente ficou lá com o 144. E tá longe do 240. Então vamos subir mais um pouquinho, né? Se eu pegar o 4, 4 vezes 8 aqui, fica 32. Vai 2, sobe 3. E aí 4 vezes 4, 16. Com 3 eu ficaria com 19. Não chegou ainda, eu mais um pouco. Se eu pegar o 5 vezes 8, 40. Então 0, 4. 5 vezes 4 aqui, 20. Opa, opa!
Peraí. 5 vezes 8, 40. 0 foi o 4. Opa! 5 vezes 4, 20 com 4. Eita, que delícia! Oi, que delícia! Nesse ponto delicioso, você fechou a continha. Ó. 5 vezes 8 aqui, 40. 0. Subiu 4 aqui agora. Deixa eu pegar a borrachinha. Ó. Que lindo. Observe isso. E agora 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. E você encerrou. Chegando no resultado aproximado de 2,25. Perceba esse resultado. Ele é aproximado porque antes você aproximou as respostas dos logaritmos. Lembre disso. Então o x aqui ó, fica como aproximadamente 2,25. Se eu considerasse mais casas nas aproximações dos logaritmos, eu poderia ter um 2,26, um 2,26 mais algum outro número, enfim. Então, essa é uma aproximação já muito boa, é uma resposta aproximada para o problema. Lembre-se, você na sua resolução, na hora de aproximar aqui as respostas para log de 3, você aproximou diferente. Eu aproximei até a segunda casa. Aqui em log de 4, eu me aproximei até a segunda casa. Se aproximou com mais casas, então você tem uma aproximação aqui, no fim, ligeiramente diferente. Pode dar um 2,26, um 2,27, tá? Que são aproximações válidas, já que a resposta aqui é inexata. E essa aproximação com os logs aproximados na segunda casa decimal nos deu o resultado 2,25, resposta válida deliciosamente. Muito bem, aí na primeira questão ainda, para a gente avançar, devido ao nosso tempo, as outras todas, o pessoal já entendeu, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho, ó. Essas outras todas, deixa eu separar aqui da caneta abóbora, item G, item H, item I. Veja, o item I é totalmente idêntico ao F. Só mudou os números. Você tem que aplicar logo de todo jeito aí, tá? Quando tu observa o H, também o G, mesma coisinha. As bases não vão coincidir. Uma já é decimal, a outra nem é. No item G. E no item H, ambas são decimais, mas com números que não vão chegar na mesma base. Tanto 0,45 como 0,35, eles têm o 5, 0,5, como um número comum aos dois, mas no 0,35 também tem um 0,7 comum. Então vai ter um algarismo 5 e 7 em um. No outro, você não tem algarismo 5 e 7, mas 5 e 9. Então você não vai ter como deixar na mesma base. Vai fazer igualzinho como no item F. Já de cara nos itens G, H e I, tu não consegue manter a mesma base, assim como você viu a execução do cálculo em F. Não teve mesma base em potências em ambos os membros da igualdade? Já pode logo aplicando log, baixando a potência e log inexato, calculando uma boa. Lembre que o log aqui em 100, na base 10, dá 2. Ele é um caso exato, tá? Você faz aí numa boa. E acabou, tá? Então os itens G, H e I seguem analogamente ao item F. Você pode fazer sem nenhum problema. Vamos para a questão 2. A gente ganha tempo, né? Para passar por todas. Questão 2. Olha que simples. Você treinar a definição do logaritmo. Ó. Vou pegar com o azul. Aplique a definição e obtenha o valor dos logaritmos. Ou seja, eu vou usar a definição de log. Aquela a qual eu já comentei um pouco antes aqui na minha lâmina para vocês. Eu quero o log de alguém, não sei a resposta, chamo de uma letrinha, uma incógnita. E aplico a definição. A base do log vira a base de uma potência, dando logaritmando. Por que você fala log de 16 na base 2? Por que você fala na base? Na base. É porque esse cara, ele vira uma base de uma potência. Então vamos para cá, ó, questão 2. Vou colocar aqui embaixo. Item A. Eu quero calcular o log de 16 na base 2. Você sabe a resposta? Não. Chama lá de uma letrinha, ó, incógnita. Vou descobrir. E o que a definição diz pra gente? O que eu devo fazer? Ó, que simples. Isso ocorre, como vocês viram, professor Gustavo, que somente se o quê? 2 elevado à resposta dá o logaritmando. Ou seja, um logaritmo se converte em um problema de equação exponencial. Qual é o expoente de 2? E quando calcula a potência, 2 elevado a esse valor, dá 16. Muito fácil, né? X igual a 4. Acabou de dar a resposta para o item A, resposta 4. O log de 16 na base 2, resposta 4. É exato. Não vai usar a calculadora, aplica a definição. Viu que dá para você igualar as potências, então você tem um resultado que é exato. Aqui rapidão para vocês verem. 2 elevado a x, 16 é par.
16 é par. Vamos fatorá-lo, ver se eu consigo deixar com potência única em base 2. E de fato você lembra, né? Que 16 é o mesmo 2 elevado a 4. Então, se eu tenho igualdade já com a mesma base, acabou. Para essa igualdade se confirmar, o que deve acontecer, ó, igual os expoentes. Já respondeu o item A. Olha que simples a questão 2. É só você sair aplicando o conceito de logaritmo em cada um dos itens. A definição, como se calcula log. Como se calcula log? Acabei de mostrar. Você não sabe a resposta, chama de uma incógnita. Como tudo no modelo matemático. Não sei, defino uma incógnita. E qual é a definição? É um ciclo. Base elevada à resposta que eu vou descobrir, dando logaritmando. Lembre, quem é esse x? O nome dele é logaritmo. A resposta de um log se chama logaritmo. O 16 é logaritmando e o 2 aqui embaixo, a base do log. Lembre que tanto logaritmando quanto base do log devem ser números sempre maiores do que 0 e a base também diferente de 1. E o porquê disso, Gustavo explicou em suas aulas. A parte teórica está lá. Aqui eu estou reforçando os exercícios para vocês, os probleminhas para vocês. Tá? Muito bem, vamos para o item B. No item B nós temos o log de 1. E aí, se você viu a aula com o Gustavo, você tá craque, né? Você sabe sempre quem é que dá log de 1. Mas vamos aqui fazer devagarzinho. Log de 1 na base 2. Não sei. Vou chamar de 1x. Aplicando definição, isso ocorre se e somente se 2 elevado a x dá 1. E aí, eu consigo aqui igualar as bases? E aí? Do lado direito da igualdade é 1. Tem como ter 2 aí? Sempre, né? Lembre-se, em potenciação, todo número não nulo elevado a 0 dá 1. E aí você descobriu que seu x aqui, ele é 0. Toda vez que você calcula o log de 1, gente, log de 1, não importa a base possível que esteja lá, isso sempre dá 0. Ok? Tá aí, que lindo, né? Acabou-se. Vamos pro próximo. Vou fazendo aqui agora, diminuir um pouco minha letrinha. Item C, tá? Vou colocar aqui, ó. Log de 625 na base 5. Veja que ambos os números terminam com 5, tá? Então eles já são múltiplos de 5, toca o barco. Não sei a resposta, chama de x. Isso, se somente se 5 elevado a x resultar em 625. Lembra, todo número que termina em 5 ou em 0 é múltiplo de 5, tá? Dá para dividir de forma exata por 5. E aí tá muito simples, né? Faz a potenciazinha, né? 5 ao quadrado, 25. 5 ao cubo, 125. E 5 à quarta, 625. Tá? Então, isso aqui você pode conseguir, de fato, estabelecer potências com a mesma base, únicas em cada membro, e com isso igualar os expoentes. 5 elevado a 4. Então, isso implica que meu x, 4, também no item C. Ok? De novo, ó, 5 vezes 5, 25, já foi 5 ao quadrado. 5 ao cubo, 125. Aí você faz 125 vezes 5. 125 vezes 5, chegou em 625. Acabou-se. Vamos para o item D. Log de 1,27 avos na base 3. Deixa eu botar aqui do lado. Log de 1,27 avos na base 3. Vamos lá conferir se é o item D mesmo que eu peguei, né? Isso. 1,27 avos na base 3. De novo, aqui já desconfia. 27, atenção. 27 e 3 são números múltiplos. Lembre, 27 está na tabuada do 3, tá? Então, não sei a resposta. Chama lá de x. Aplica a definição. Vamos para cá, ó. Se somente se 3 elevado a x for o mesmo que 1 sobre 27, que é o seu logaritmando. E aí, vamos lá. Eu tenho que verificar se eu consigo igualar aqui as bases. Então, não conseguir, vai cair numa situação inexata e você continua. Perfeito. 1,27 avos. Opa, eu posso escrever 1 sobre 3 ao cubo. Lembra que 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Opa, se esse 3 ao cubo tivesse aqui por cima na fração, aí eu já conseguia descobrir quem era meu x, né? E você consegue, parabéns. Lembre quando você inverte uma fração,
Você altera o sinal do expoente na potência que está envolvida nela. Propriedade de potenciação, tá? Então, isso aqui é o mesmo que 3 elevado a menos 3. Guarde essa propriedade. Vou colocar aqui do lado para quem está um pouco esquecido, tá? Uma potência elevada a um valor negativo é o mesmo que 1 sobre essa potência elevada com um expoente positivo. A ideia aqui é que você teria uma fração também no primeiro membro. E quando eu inverto uma fração, isto é, numerador passa a ser denominador, denominador passa a ser numerador, um expoente em alguma potência lá no meio, tendo lá a potência, passa a ter valor positivo. Isso é simples de demonstrar por quê, né? Ó, se tu multiplicar aqui em cruz, como é que fica? A elevado a menos n, que multiplica a elevado a n, que é igual a 1. E potências com a mesma base, o que você faz? Conservou a base no produto, somou os expoentes. Quem é menos n mais n? Ó, menos n mais n. Isso vai terminar como a elevado a zero, que dá 1, isso é verdade, né? Todo número não nulo elevado a zero termina em 1. Olha uma demonstração para isso do porquê, tá? Uma das demonstrações possíveis do porquê disso. Muito bem. Então, você continua aqui lindamente, ó, e descobriu que seu x é menos 3 lá no item D da questão 2. Então, só aplicando definição. A questão que o professor Gustavo passou para vocês para treinar a definição. Depois que eu fiz, agora vamos lá, igualzinho na questão anterior. Depois que já fizemos o A, o B, o C, o D, tu consegue fazer todo o restante, gente. Dá para fazer agora todo o restante. Todo o restante envolve tudo que eu já fiz do A até o D. Toque o barco e bora avançar para a questão número 3. Já agora chegando nas questões contextualizadas, né? Questões com aplicação. E bem tranquilo, lê com calma, você faz uma boa, tá? Olha lá. Um conjunto de sofás foi comprado por R$2.000. Com o tempo, por descuido do comprador, o sol foi queimando o tecido do sofá, que perdeu a cor original. Eita, pega. Um comerciante do ramo informou ao comprador que em uma situação desse tipo, a cada ano, o sofá perde 20% do valor que tinha no ano anterior. Pronto. Já sei que eu vou ter um cálculo de produto, porque eu vou aplicar porcentagens do que sobra no valor do sofá. E aí eu já começo a ver que essa variação desses produtos podem combinar numa função exponencial. Ó, faça uma tabela para representar o valor do sofá depois de 1, 2, 3 e 4 anos da data de aquisição. Pronto. Anos após a aquisição. Bora preencher a tabela aqui comigo. Vamos lá. Se eu estou no ano 0, qual é o valor do sofá? Deixa eu diminuir um pouco a espessura aqui da minha canetinha. Ano 0, qual é o valor do sofá? Ano 0 quer dizer que não passou nenhum ano. E o sofá, inicialmente, ele vale quanto? 2.000. Pronto. A cada ano, esse sofá, nas condições de problema, ele perde um valor equivalente a 20% do que ele valia. Então, olha o que está dizendo aqui. Ó. A cada ano, o sofá perde 20% do valor que tinha anteriormente, no ano anterior. Tá? Então, se ele perde 20%, ele passou a estar com quanto por cento do seu valor? Muito bem! 80%. 100% sempre é o todo. Ok? Se ele perde 20% a cada ano, então, a cada ano ele fica só com 80% do que vale. Ou seja, após o ano que eu escrevo aqui, ó, 0,8 multiplicado por 2.000. Essa é a expressão que dá o quanto o sofá está custando após um ano. Porque se ele perde 20%, ele ficou com um valor de 80% do que ele tinha anteriormente. A questão falou que ele perde 20% em relação ao que ele valia no ano anterior. Se ele perde isso, então ele se mantém com 80%. Ao passar mais um ano, opa, vai ser 0,8, que é 80% já, com porcentagem aplicada, aplicado no valor anterior. Então fica 0,8 ao quadrado vezes 2.000. Olha que simples. Porque você pegou 0,8, que é 80%, e aplicou em 0,8 vezes 2.000. Então 0,8 ao quadrado, ele vezes 2.000. E assim continua. 0,8 ao cubo, após mais um ano, vezes 2.000. E por fim, ao fim do quarto ano, chegando no quarto ano, 0,8 a 4 vezes 2.000.
Olha que lindo isso. E qual o desafio da questão? Cuidado com a interpretação, né? Ano 0 custa 2.000. A cada ano ele perde 20% do que valia no ano anterior. Então ele fica apenas valendo 80%. E veja que na questão aqui, no item A, ele diz o seguinte. Repito com vocês, olha que massa. Faça uma tabela para representar o valor do sofá depois de um ano. Então se ele perdeu 20%, qual é o valor dele? É 80% dele. Passou mais um ano. De novo, aplica 80% no que estava antes. Se o que estava antes, chegando no ano 2, era 0,8 vezes 2.000, ao fazer 0,8 multiplicado desse valor, então 0,8 ao quadrado. E assim vai até chegar no quarto ano. Lembre que 0,8 é o mesmo que 80%. 80% aplicou definição de porcentagem, tirou o símbolo de porcento, dividiu por 100, simplificando por 10 em cima e embaixo, o mesmo que 8 décimos, que é igual a 0,8. Tá? Então, você quer 80% de alguém? É só multiplicar por 0,8. Porcentagem de alguém é extração de um produto. Tá? Aí, vamos lá. Se eu for fazer as continhas agora, para colocar as respostas, fazendo as continhas devagarzinho, né? Ó, deixa eu pegar aqui a cor... Pegar a cor verde. Então, preenchendo a tabela com as continhas, vamos puxar aqui, ó, um pontinho e colocar para cá. Bom, após o ano 1, vou multiplicar 0,8 por 2.000. Poxa, sem calculadora você consegue fazer isso, é bem tranquilo, tá? Não fique preso em calculadora. No log inexato, aí beleza, a questão não forneceu o valor, tu usa o log. Mas, continhas, número com vírgula, veja que eu fiz com vocês, treinei continhas aqui. Somar, subtrair número com vírgula, vírgula abaixo de vírgula. Divisão com número com vírgula. Transforma em uma divisão sem vírgula. Vai multiplicar número com vírgula? Acabou. Você tem duas opções. Arma a continha, um cara embaixo e em cima. Ou transforma de novo, de número de vírgula para número sem vírgula e segue a continha. Então veja que aqui ó, o 0,8 vezes 2.000, eu posso escrever como 8 décimos, multiplicando 2.000, simplificando por 10 em cima e embaixo. Vai embora aqui esse zero. E aí é só multiplicar 8 por 200. Olha que simples, sem calculadora, fazendo a continha. 8 vezes 0, 0, vezes 0, 8 vezes 2, 16. Então aqui eu ficaria com 1.600. O valor do sofá após o ano ficou em 1.600, que é 80% do seu valor, já que ele perde 20% a cada ano. Olha que massa. Aí quando tu chegou agora, vamos para cá agora, vamos para cá, setinha. Tô indo para o ano 2 aqui agora. Indo para o ano 2. Aqui deixa eu colocar ano 1. Depois que eu já tinha armado as continhas, agora é só fazer para poder deixar preenchido na tabela. Veja que massa, você deixou a expressão toda como função a partir de um valor dado no expoente, que é exponencial. Porque na hora que o tempo aqui for um número qualquer, x, eu montei a função exponencial. 0,8 elevado a x vezes 2.000. Função exponencial, ok? Aí venha comigo para cá, ó. No ano 2, vou pegar 0,8 multiplicado por 1.600, que foi a resposta do ano 1. 0,8 vezes 0,8 vezes 2.000, já calculei 0,8 vezes 2.000. Agora 0,8 vezes essa resposta do ano 1, eu vejo como ficou o preço do sofá no ano 2. Então, mais uma vez, continha simples aqui, ó. Sai da vírgula, pode colocar como fração e multiplicar os valores. Não, professor, eu quero fazer com vírgula mesmo, colocar um número embaixo do outro, armar a continha, algoritmo da multiplicação, fique à vontade, tá? Outro caminho possível. Simplificou por 10 em cima e embaixo, acabou. É só multiplicar agora 8 por 160. 8 vezes 0, o 0. 8 vezes 6, olha que continha massa. 48. Ficou 8, subiu 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Acabou. Então, no segundo ano o sofá está valendo já agora 1.280. Repetindo, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Ficou 8, subiu 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Acabou-se. Vamos lá para o ano 3. Lá no ano 3, opa, 0,8 vezes o quanto ele valia no ano anterior, né? É 80% do que ele valia no ano anterior. Como fica o resultado para ele. Então, de novo aqui, ó, 8 sobre 10, que multiplica 1.280. Simplificando de novo aqui por 10, tá? Na fração, em cima e embaixo. E agora vamos multiplicar 8 por 128. 8 vezes 8, 64. Ficou 4. Opa, subiu 6 aqui no 2. 8 vezes 2, 16. Com 6,
22. 2, subiu 2 aqui, sobre 1. 8 vezes 1, o 8 com 2, 10. Olha que massa! Okay? Então caiu agora no 3 para 1024. Então, chegando ao derradeiro no 4, para nosso item A. Isso aqui bonito. Beleza, então mais uma vez, 0,8 vezes o que está no ano anterior. Então aqui, ó, deixa eu botar a igualdade. De novo, sai da vírgula, 8 décimos, 1024, beleza. Aqui simplificando por 10 em cima e embaixo. Opa! Não termina com zero aqui, né? Não termina com zero, tá? Não termina com zero, se você dividir 1024 por 10, aí fica 8 que multiplica 102,4. Dividiu aqui o 1024 com 10. Então simplificou por 10 uma vez. Lembra de dividir por 10, é só voltar a vírgula em casa. E agora você multiplica, né? Bem devagarzinho aqui, ó. 8 vezes 4. Vamos colocar logo a vírgula. Vai ter casa decimal. Então, 8 vezes 4 ficou no 32. Pronto. Baixou o 2, subiu o 3 aqui. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. Então, 9. Subiu 1 aqui. 8 vezes 0, nada. Com 1. Opa! Baixou 1 aqui. E 8 vezes 1, 8. Olha que massa! Terminou. Tá? O sofá estava valendo R$ 819,20 lá no quarto ano. Olha que simples, que delícia! Ok? Então fica ligado nisso. Se a questão fala que o cara perde um percentual em valor a cada ano, para saber o quanto ele fica, é só pegar o que resta. O que resta, o que sobra de porcentagem no todo, que é 100%. E aí fica o valor dele. Tá? Vamos lá. Item B agora. Ó. Aqui o item B bonito. Sabendo que o comprador se informou com o comerciante 7 anos depois da compra, eita, passaram 7 anos agora no item B, que valor o sofá teria, segundo o comerciante? Poxa, aí é muito simples, né? Olha para a tabela. Lá no quarto ano, você já está com 0,8 elevado a 4 vezes 2.000. No quinto ano, 0,8 elevado a 5. No sexto ano, 0,8 elevado a 6. No sétimo, 0,8 elevado a 7. Então, você pode seguir pela tabela, no formato de exponencial que a gente está trabalhando aqui, ou, como você calculou já o valor até o quarto ano, ó, chegou a 819,2, você continua para o quinto, multiplicando por 0,8 esse valor. Aí pega a resposta, multiplica por 0,8, para chegar no sexto, até chegar no sétimo, um passo cada vez. Ou, aqui rapidinho, para o item B, você já sabe que para o valor do sofá, botar assim, ó, valor do sofá, VS, que lindo. No sétimo ano teria o quê? 0,8 elevado a 7 vezes 2.000. Porque você multiplicou o percentual de quanto fica o valor do sofá 7 vezes com o número 0,8 multiplicado por ele mesmo. Tá? É o padrão que você descobriu aqui em cima, já na tabelinha. Tá bem? Então, uma continha aqui um pouco maior, como está permitido o uso da calculadora, para seguir por esse caminho, para ser mais rápido, claro, né? Aí você faz. Podia fazer a mão, demoraria um pouquinho, né? Fazer a mão demoraria um pouquinho. Na calculadora aqui rapidão, ó, 0,8. Como é que eu escrevo potência, expoente, tá? Em algumas calculadoras é um chapéuzinho, circunflexo, para expoente. Na minha já tem aqui o símbolo x elevado a y. Quando eu clico nela, ó, apareceu o chapéuzinho lá indicando que tem um expoente. Isso vem de linguagem computacional, tá? Potência é o chapéuzinho. Então 0,8 aqui elevado a 7 igual a 0,20977152. Tudo isso multiplicado por 2.000. Veja, eu não vou aproximar um número, tinha como ele estava lá, com todas as casas, então não estou aproximando a segunda casa decimal. Caso aproximasse, minha resposta final também teria uma aproximação ligeiramente diferente, normal, porque se aproximou. E aqui multiplicando, chegamos em 419,43 aproximadamente. Então, ó, esse é o valor do seu sofá. Vou colocar aqui do lado. Espera aí. Esse é o valor do seu sofá após o sétimo ano. Chegando no sétimo ano, teu sofá, nas condições de problema, estará custando R$ 419,43. Olha que simples, estão dois caminhos. Ou pegar o modelo do padrão que já tinha estabelecido no item A e calcular direto no B,
como a gente fez, ou já sabendo o valor aqui, ó, deixa eu marcar ali em amarelo, do preço do sofá no quarto ano, você ia continuar a continha. Multiplicava 819,2 por 0,8 para saber o preço do sofá no quinto ano. Aí pegava a resposta, como eu falei antes. Multiplica por 0,8 para saber o preço no sexto ano. Aí pega a resposta, multiplica por 0,8 e sabe o valor no sétimo ano. Aqui muito mais rápido, né? Seguindo esse caminho. Top! Então já foi aí mais um problema. Vamos agora para a questão de número 4, tá? A qualquer momento vocês podem ficar na gravação, voltar o vídeo, tá? Ver detalhes da explicação, etc. Eu vou apagar aqui agora para a gente ganhar espaço para a questão número 4. Então, bom vocês vendo aí questões aplicadas que fazem uso de exponencial ou mesmo de logaritmo. Antes de pegar a questão 4, vamos ver o que ele falou mais no item B, né? Que tinha mais detalhezinho aqui no item B, ó. Depois que a gente calculou o que ele perguntou no item B, ele botou mais detalhezinho aqui, massa, ó. Expresse através de uma função exponencial o resultado que a gente calculou, né? Aí, gente, tá muito fácil, né? Deixa eu apagar aqui essa partezinha. Se você fez bem o item A, seguindo, né, um padrãozinho de cálculo, deixando armado, gente, não tenha pressa, deixe as coisas armadas. Deixando os cálculos armados, você pode achar padrões, depois faz as continhas. Tá? Então, perceba aqui, vou pegar com o azul, antes de pegar a questão 4 logo, né? No item B tinha mais informaçãozinha pra gente, ó. Já fizemos o que ele pediu na pergunta e ele botou o final. Expresse através de uma função exponencial. Já fizemos isso, né? Quando você fez o cálculo a partir desse gatilho aqui, ó. Valor do sofá, 0,8 elevado a 7 vezes 2.000. Tu fez com uma expressão exponencial, porque tem expoente aqui numa parcela. Agora, se eu posso colocar a função, tem como representar a situação problema dada nessa questão, número 3, como função exponencial? Sim. Olha lá. F de x é o mesmo que 0,8 elevado a x vezes 2.000. Você consegue, com certeza, lindamente nessa questão, representar o cenário financeiro da depreciação do sofá como função exponencial. E quem é esse x aí? X é o tempo. Veja, quando x for 0, 0,8 elevado a 0, dá 1. O valor final fica 2.000. Ou seja, é o valor ele hoje, né? Não passou nenhum tempo. Aí quando x for 1, é o valor do sofá após um ano, porque ele reduz em 20%, então ele fica valendo 80% do seu valor. 0,8 ao quadrado, eu apliquei 0,8 a 0,8, então caminhei 2 anos. E vejo a resposta como já fizemos aí no item A. Então aqui você tem como expressar uma função exponencial para a questão 3 na situação apresentada lindamente. Vamos lá, questão 4. Para ganhar tempo aqui por causa do horário. E estamos seguindo. Vamos completar aí 1 hora já de gravação e seguimos, já estamos encerrando. Então, ó, questão 4. Em condições favoráveis, uma população inicial de M bactérias ela se reproduz aumentando seu número em 20% a cada dia. Olha que simples. Primeiro vamos colocar aqui os dados desse enunciado, tá? Pensa devagar, com calma. Veja, população inicial. Então vamos chamar aqui, ó, do enunciado. Bora chamar. Dê nome que você está fazendo. Modele matematicamente sua escrita. Você vai se autocompreender. Então, ó, P, 0. P de população, 0 quer dizer o quê? Não passou nenhum tempo. Está no início. Eu vou começar a contar a partir de agora. Ele falou na questão que essa população inicial de bactérias é de quantidade M. Ah, então sei que a população inicial de bactérias aqui é M. Acabou. Escreve isso. Aí o que ele falou? Essa população inicial de M bactérias se reproduz aumentando seu número em 20% a cada ano. Pera aí. Se agora, ó, diferente da questão 3, se agora eu estou aumentando o tempo, para pensar. Se você está aumentando o tempo, em termos de 20% a população que é aumentada ao longo do tempo, veja, eu estou aumentando aqui um cenário percentual. Esse número de população está aumentando ao longo do tempo em 20%. Peraí, agora é aumento percentual. Na questão 3 foi um decaimento percentual. Então, se cair a 20%, me sobrava apenas 80%. Agora, se eu tenho um aumento de 20%, então eu estou indo para 120%. Como é 120%? Vou colocar aqui, ó. Aplicando definição de porcentagem. É o mesmo que 120 sobre 100, que é o mesmo que 1,2. Então, peraí. A cada passagem de tempo, tá?
E esse tempo aqui, ó que massa, esse tempo está calculado a cada dia, tá? É diário esse tempo nosso, a unidade de medida dele é diário. Eu sei que a cada dia, ó que massa que eu posso fazer. A população está aumentando em 20%, que é o mesmo que aplicar 1,2. Aumentar 20%, se o todo é 100, então foi para 120. E 120 em porcentagem com aplicação de porcento, que é por 100, 1,2. Então, a cada período de tempo, que é ao dia, o número de bactérias está aumentando em 1,2 vezes o número inicial. Quando eu aplico porcentagem de algo, multiplica. É uma extração de produto. Então, aqui, ó, P1 seria o que para mim? População após um período de tempo. Após o tempo está aumentando e é ao dia. Esse meu P1 vai cair em quanto? 1,2 vezes M. Porque eu apliquei o valor percentual de aumento da população inicial, que está aumentando a cada dia em 20%. Se falasse assim, aumenta em 30%, você multiplicava por 1,3. Se falasse, aumenta em 12%, multiplicava por 1,12. Aumenta em 5%, multiplicava por 1,05. E assim vai, tá? Então, ó, se eu continuo aqui, meu P2, bom, passando mais um dia, aplico 1,2 ao que estava antes. Então, fico com 1,2 ao quadrado vezes m. Aí você começa a ver o mesmo padrãozinho que estava na questão anterior, na questão 3, só que agora com um valor de aumento diferente, né? Não foi um decaimento, foi um aumento percentual. E se eu continuo aqui só lendo a questão, já consegui achar esse padrãozinho, ó. Veja, se eu continuo até um dia n, se eu continuar até um enésimo dia, se eu continuo fazendo a continha, após n dias, qual foi o aumento populacional dessa bactéria que começou com o valor m de população? 1,2 elevado a n vezes o m. Olha que massa! Já consegui, aqui já temos uma função exponencial de aumento populacional dessa população de bactérias. Olha que top isso, meus prezados. Olha que simples também. Tudo em torno de você conseguir interpretar cálculo de porcentagem. Aplicou porcentagem a alguém, aplica como produto, né? Extraindo um produto, um efeito, multiplicação. Tá? Vamos ler aqui agora os itens, né? Ó, depois que eu responder essa questão 4, as outras todas você consegue responder, tá? As outras todas envolvem padrões de cálculo que estão explícitos no que eu resolvi nas questões 3 e 4. E aí eu não faço a tarefa de vocês por completo, porque é de vocês a tarefa, né? Fazendo aqui agora mais a 3 e a 4, vocês estão prontos para resolver também as demais aí, sem nenhum problema. E a gente pode encerrar aqui para não ficar um vídeo muito longo, né? Muito bem, vamos agora responder, né, os itens. Olha que massa. Deixa eu apagar esse cálculozinho aqui. Já anotou aí, né, para ganhar espaço aqui para gente, no meu OneNote. E vamos para a leitura. Item A. Calcule o número de bactérias existentes ao se completar o segundo dia em função de M. Já fizemos isso. Tá aqui, ó. Ao segundo dia vai ficar 1,2 ao quadrado vezes M. Que você pode ainda fazer continha. Aqui já está pronto, né? Mas como tem uma potenciazinha aqui, ó, vamos calculá-la, né? Vamos fazer a continha aqui dela. Quem é 1,2 ao quadrado? É 1,2 vezes 1,2. Quando tu fizer a continha, isso dá 1,44. Pronto. Ele ainda pediu que você fizesse isso em função de M. Então M tem que estar aparecendo, tá? Acabou-se. Professor, como é que faz 1,2 vezes 1,2 sem número com vírgula? Não tem problema. Transforme tudo em fração. Deixa eu botar aqui mais um cantinho pro lado, ó. Vou multiplicar 1,2 por 1,2. É o mesmo que 12 sobre 10. 12 sobre 10. Aqui 12 vezes 12, 144. 10 vezes 10, 100. Dividir um cara por 100, volto com a vírgula no numerador, duas casas. 144 não tem vírgula, então posso considerá-lo no final, porque não altera nada o número, né? Vírgula 0. Botou com a vírgula duas casas, opa, aqui eu ponho a vírgula, 1,44, né? Não tem mistério algum. Perfeito. Já calculou o item A, tá? Vamos lá pro B agora. Deixa eu diminuir um pouco o meu zoom. Ficar aqui bem aparente tudinho para vocês, né? Essa partezinha do problema. Então, indo agora para o item B,
calcule em quantos dias o número de bactérias será o triplo do inicial. Essa já é mais bonita e simples também. Eu vou partir de onde? Agora eu vou partir desse finalzinho aqui, ó. Por que eu vou partir desse finalzinho? Vamos lá. Ele quer em quantos dias o número de bactérias se torna o triplo do que era no início. O início era quem? Só o M. Aí vem a pergunta, como é que eu vou saber quantos dias? Eu não posso deixar P1, nem P2, nem P3. É uma pergunta que está em aberto. Eu tenho que descobrir. Tá? Então, se eu fazer o P4, o P5, ficar fazendo, estimando, até conseguir achar quando eu já tenho o triplo em um P, algum número em quantidade de dias que passaram, eu já ver que isso está como 3 vezes maior do que M, tudo bem. Só que você vai fazer por experimentação, né? Vai levar um tempinho e vai ser um pouco complicado porque tem muita continha com número com vírgula que você está fazendo. E aqui dá para fazer tudo sem calculadora, tá? Só continha multiplicando, subtraindo, dividindo número com vírgula, você faz tudo à mão. E aí, se ele quer quantos dias, os dias aqui estão como incógnita. O que eu não sei, letrinha, incógnita. Por isso você partir dessa última expressão, que é a expressão generalizada. Para N dias depois, como fica a expressão? Quem é PN? População de bactérias N dias depois. É 1,2 elevado a N, que multiplica M, que é o número de bactérias do início. M, número de bactérias do início. N, quantidade de dias que passaram. Então, beleza. Vou pegar essa expressão que tem a quantidade de dias geral. Se ele pergunta para você, depois de quantos dias algo vai acontecer, pega a expressão com o número de dias, tendo letrinha. Que aí você monta um modelo matemático para descobrir quem é essa letrinha, tá? Então, ó, partindo desse fato, que após N dias eu tenho 1,2 elevado a N vezes M, eu quero descobrir quem é o N quando o número de bactérias é o triplo da inicial. Ou seja, esse meu PN, ele vai me dar o N que é pedido quando esse meu PN, população após N dias, foi igual a quanto? A 3 vezes M. E aí você montou um modelo top de equação exponencial com o que ele te deu. Vou para cá e vou dar o zoom para você pegar a explicação ainda mais, tá? Olhe que simples, mas ao mesmo tempo mais interessante, tá? Esse TB mais interessante, mais desafiador, mas também simples você consegue interpretar. Então, ó, você faz o quê? Você pegou a expressão da situação problema com o número de dias N generalizado. Perfeito. Porque ele quer saber quantos dias depois a população de bactérias terá triplicado. Então, população N dias depois está aqui. Esse meu PN, agora se ligue nisso, ó, esse meu PN é a população após N dias. Se ele quer saber o número de dias para que a população de bactérias tenha triplicado com respeito ao seu início, bora. Se no início eu tinha M bactérias, o que é o triplo de M? 3 vezes M. Então eu quero saber quem é o N quando esse meu PN, que é a população após N dias, ficar 3 vezes M. Quando eu monto isto, o que eu estou dizendo? Eu vou achar o N que faz com que a igualdade, deixa eu pegar aqui cor preta, ó, que faz com que a igualdade seja verdadeira. Então, 1,2 elevado a N vezes M é o cenário de N dias passados com um aumento de 20% a cada dia da população de bactéria, dando 3M, que é o triplo da população inicial que é N. Então, aqui eu consigo descobrir quem é o N que faz essa igualdade ser verdadeira. Olha que simples, gente. Tá? Então, quando for questões assim, que ele pede o número de dias passados para que algo aconteça, vá na expressão que tem o número de dias ou aquela variável que ele pede como incógnita. Tá? E aí, com as informações do problema, você substitui. Ele quer a população, N dias depois, se tornando o triplo do que era no início. Então, no valor de população, você põe lá o triplo do que tinha no início e começa a desenvolver seu modelo matemático. Tá? Então, aqui vamos descobrir quem é N, né? Vamos voltar para a cor azul, ó. Bora começar a isolar aqui e ver se eu consigo estabelecer a mesma base nos dois lados da igualdade. Se ficar a mesma base de potência, acabou. Eu acho o expoente com manipulação simples. Não ficando a mesma base, vai para logaritmo. Você vai seguir para logaritmo para poder baixar o expoente. Então, ó, 3m aqui, m multiplicando vem para cá dividindo e fica 1,2 elevado a n. Qual é o seu objetivo?
isolar ao máximo a potência que tem a letrinha que você quer descobrir. Para no outro membro também verificar se tu consegue estabelecer uma potência com a mesma base. Não conseguiu, vai partir para o logaritmo. Então vamos seguindo aqui, ó. M aqui vai embora com M. Veja que M não é nulo, porque a população inicial de bactérias tem alguma quantidade, tá? Do contrário, não teria por que falar em aumento de população de bactérias, se fosse nulo. Aumentar o que é nulo continua nulo. Né? Se eu aplico um percentual de 20% a mais em zero, 20% a mais em zero continua zero, tá? Então M não é zero, eu posso dividir aqui numa boa. Não tenho problema com divisão por zero, porque lembra, divisão por zero não existe com números. Só em limites de funções, se não ver isso em cálculo 1. Perfeito, então ficou como aqui, ó. 3 igual a 1,2 elevado a n. Lembre-se que este seu 1,2 elevado a n, tu também poderia deixá-lo aqui à esquerda. Dizer que 3 é igual a 1,2 elevado a n é o mesmo que 1,2 elevado a n igual a 3, tá? Nesse ponto, você consegue deixar mesma base em ambos os lados? Não, porque 3 é primo. Múltiplo com ele, só ele mesmo em 1. 1,2 é número decimal. Mesmo que eu coloque em fração, 12 sobre 10, ainda assim, só no 12 vai ter um múltiplo de 3, né? Vai ter 3 lá como um fator multiplicativo, mas no 10 não. Então, você não vai ter como deixar aqui mesma potência em mesma base, para poder igualar os expoentes. Então, o próximo passo qual é? Venha, aplique log. Na igualdade de equação exponencial, não deu para manter a mesma base e simplificar já igualando os expoentes. Pronto, aplique log em ambos os lados. Que log? O que eu indico que é o mais de praxe que tem nas calculadoras básicas, log de base 10. Aquele log cuja base não aparece ninguém, que a base é 10. Lembre do que eu falei do processo histórico sobre Avery Briggs aqui atrás de nossa aula, porque a gente não põe 10 na base do logaritmo, embora saibamos que ali tenha 10, né? Não se esqueça, por um bom tempo, se trabalhou apenas com logs na base 10. E, para não ficar repetindo sempre 10, os matemáticos e caras da época, lá século 17 e 18, não escreviam mais, né? Deixava a base vazia, todo mundo sabia que era a base 10. E aí isso entrou como uma marca histórica nos logaritmos. Log que não tem ninguém na base aparecendo, já se considera base 10, ok? Então, professor, eu quero aplicar o log na base 2, log na base E, o ln. Posso, à vontade, se você aplicar dos dois lados o mesmo log, na mesma base, tudo no final vai dar a mesma resposta. Porque você usou matemática corretamente. O que você fez de um lado, fez do outro também. Tá? Então, vem para cá, ó. Log também no outro membro. 1,2 elevado a n. E bora fazer as continhas, né? Aqui é log em 3. É inexato, lembra? Fica 10 elevado a um expoente que tem que dar 3. Então, esse é um número com vírgula. Já sabe disso, tá? E aqui o log de 1,2 elevado a n. N vai cair multiplicando. Você vê que é um log de 1,2. Então, recapitulando aqui, como usa o calculador, ó. Digitou o número. Em seguida, digitou o log. Digitar só log já é log na base 10. Lembre disso. 0,477 vai e vai. Aproximando na segunda casa. Então, o log em 3, 0,48. Vamos colocar aqui. Já tínhamos feito, inclusive, também log com esse carinha anteriormente. Agora, log de uma potência, caiu o expoente, multiplicando, propriedade do logaritmo. E vamos ver que é um log de 1,2 numa boa. Tá? Eu quis aqui abrir uma fração primeiro, colocar o 12 sobre 10, aí log da divisão, separa na subtração, propriedade, fica log de 12 menos log de 10. Log de 10, isso vai para 1. Quando logaritmando é o mesmo que a base, log de 10 na base 10, log de b na base b, isso sempre dá 1, tá? Logaritmando igual a base dá 1. E o log de 12, esse aí ia calcular, ia ter que fazer também um cálculo aproximado aí, tranquilamente, tá? Então, nesse caso, a questão não forneceu, né? Quanto era para usar no log de 1,2. Vai lá, usa a calculadora, porque, eu repito, a questão não informou, tá? E aí você faz a mais rápida com a calculadora, numa boa. Lembrando que você podia estimar também manualmente. Estou usando porque eu vi que na aula do Gustavo ele orientou sobre o uso nos casos decimais, tá bem? Mas repito, se a questão já dissesse use log de 3 igual a tanto, aí você ia substituir. Não precisava de calculadora nenhuma. Isso acontece muito com concurso vestibular, tá? Use log de tanto dando tanto. 1,2. E ia colocar a resposta numa boa. Bora lá. 1,2. Aplicou o log. Opa! 0,079 vai embora. Aproximando na segunda casa, vai ficar o 0,0
8. Então, baixa comigo. 0,48, n que multiplica 0,08. Perceba, no log de 1,2, estava lá 0,07 e vinha logo 9. Para se aproximar numa certa casa, olha para que vem em seguida. Se for 5, 6, 7, 8 ou 9, ao retirar, aumenta 1 na casa que vai ficar. Tá? Abaixo de 5, o 0, 1, 2, 3 ou 4, ao retirar, deixa como está, porque você mantém uma aproximação mais fiel, fidedigna, ao que você excluiu do número, tá? Quando aproximou até uma certa casa. E acabou-se, né? Descobre o n agora, ó. 0,48 sobre 0,08 n. Olha que massa! De novo, ó. Sai da divisão com número com vírgula para uma divisão com número sem vírgula. Duas casas após a vírgula, multiplico por 100 em cima e embaixo. Fico com 48 sobre 8 igual ao meu n. E 48 por 8, quem é? Você sabe. É o 6. Olha que top! Ou seja, nesse tipo de problema, para essa população de bactéria que começava com valor M, tá? Ela irá triplicar o seu número inicial M após quantos dias? 6 dias, porque ela aumenta em 20%, lembre, a cada dia. Então, após 6 dias, ela terá seu número triplicado. Olha que massa! Prontinho. E aí, gente, como que eu fiz aqui para vocês, bem em detalhes, passo a passo, fazendo continha à mão, quando não era login exato, tá? Nessa parte de calculadora, mas as continhas todas foram à mão. Como que tá aqui, pelo que eu vi das próximas questões, pelo que eu fiz, a primeira aba todinha aqui, o lado esquerdo da divisão da lista. Se você entendeu até aqui, todas as outras você faz de olho fechado. É bem tranquilo. As outras seguem o mesmo padrãozinho das questões 3 e 4 que acabei de resolver, tá? E a última para você simular os gráficos aí no GeoGebra, que também tarefa super fácil para quem está aprendendo certinho aqui no curso. E é isso, meus consagrados. Terminamos mais um encontro lindo. Aproveitem a revisão todinha que vocês fizeram comigo, aqui numa visão panorâmica. E terminem os exercícios. Bons estudos! Deixa eu apagar aqui para vocês fazerem um print aí depois, né? Já que bonitinho. Fui fazendo e apagando e depois fazendo novas questões. Então é isso. Bons estudos. Forte abraço!